Boa noite a todos. Eu sou a professora Adriane Aparecida Loper, vocês já me conhecem aí de outras disciplinas. Eu sou graduada em Engenharia de Computação, especialista em Educação e Tecnologia e tenho mestrado em Educação. Hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de tópicos em desenvolvimento de sistemas, a nossa primeira aula. Nós vamos ter apenas 2 aulas, mas nós vamos trabalhar bastante na parte prática, então vocês vão conseguir acompanhar bem. Vamos começar com a definição. O que é HTML? Vamos ao quadro para definição. HTML, ou Hypertext Markup Language. Esta é a definição. Por que HTML? É uma linguagem de marcação do quê? De hipertextos. Então, tranquilamente, vocês definem. Não esqueçam essa palavra, marcação. Pode ser escrito como? Em qualquer editor de textos. Ou códigos, tanto que tenha este detalhe, seja sem formatação. Por quê? Porque nós vamos fazer os nossos comandos e eu não posso pôr formatações nos comandos. Ela é criada para usar páginas e pode conter o quê? Textos, imagens, animações, vídeos e sons. Isso é o nosso HTML. Nós temos, interagindo com esse HTML, outras linguagens, como, por exemplo, o PHP, o CSS e o JavaScript. Tá? Alguns exemplos de linguagens que interagem com HTML, a completam. Tá? É difícil criar uma página sem HTML. E necessita-se, sempre que nós trabalhamos, um navegador. Seja o navegador que você tenha mais afinidade. Então, vamos lá. Como que nós vamos trabalhar nessas aulas? Nós vamos fazer o quê? Eu vou mostrar para vocês uma série de comandos, tá? E nós vamos depois sentar no computador e executar esses comandos. Então, não se preocupem, o começo da aula vai ser teórico e depois nós fazemos todos os exemplos, ou a grande maioria, dentro do computador, tá? Todos esses exemplos que eu trabalhar em aula, eu passarei para vocês no fórum. Então, o fórum 1 vão ser os exercícios trabalhados hoje aqui, tá? Então, vamos ao quadro que eu vou dar a parte das tags, tá? O que é a tag? O tag principal do documento HTML é o tag HTML. Não esqueçam que nós temos alguns detalhes importantes. Tag é a nossa linha de comando, gente, tá? Abrindo o tag, olha aqui, ó, abre o tag com esse sinal de menor, abre, põe o nome do tag e como que a gente fecha? Assim, com uma barra, tá? Então, se eu abrir o HTML, eu tenho que sempre fechar o HTML, como em qualquer programação. Não esqueçam que HTML é uma linguagem de marcação, mas a lógica dela funciona como qualquer linguagem de programação. Abriu, fechou. Vamos a outros tags extremamente importantes, tá? O tag head, que é o nosso cabeçalho, tá? Então, abriu o head para criar o cabeçalho e abriu o body, seja lá, você chama como você quiser, body, tá? Abriu a tag body para criar o corpo do documento. Não esqueçam que nós estamos trabalhando com uma linguagem em inglês, head é cabeçalho, body é corpo e assim sucessivamente na maioria dos comandos. Vamos para o próximo. A estrutura básica de um documento de HTML é como? Primeira linha, HTML, ou seja, eu estou dizendo que eu comecei meu documento HTML. O cabeçalho, abri cabeçalho, fechei cabeçalho. Não esqueçam da barra para fechar cabeçalho. Abri o body, fechei o body e fechei por último o meu HTML. Então, esta sequência que nós vamos seguir na grande maioria
dos exemplos, dos exercícios e do que acontece no HTML. Para a gente iniciar criando um documento, tá? Não esqueçam que sempre esses comandos HTML, head, title, que é título, etc., é sempre em minúsculas, letras minúsculas, tá? Então, início HTML, cabeçalho, que é o head, e título, primeira aula de HTML. Depois nós vamos ver que símbolo é esse B. Esse B é o nosso bold, tá? O bold é o nosso negrito. Nós vamos ver daqui a pouco a tabela. Então, primeira aula de HTML. Esse é o nosso título. Isso é só um exemplo para a gente ver como que funciona a estrutura de HTML. Agora, o cabeçalho. O tag usado é denominado como H1, header 1, conhecido como header 1. Tá? Pode-se utilizar H1, H2, H3, H4, H5, H6. A numeração, o que é importante nesse cabeçalho, nesse H1, H2, H3, H4, H5, H6? A numeração que acompanha a letra H indica o tamanho das fontes, gente. Ó, tamanho das fontes. Por que eu posso ter H1, H2, H3, H4? Porque eu tenho fontes de tamanhos diferentes, tá? E à medida que o número cresce, o tamanho das letras diminuem. Então, prestem atenção, à medida que o número cresce, o tamanho das letras diminui, tá? Esses tags ficam definidos da seguinte forma. Abriu o header 1, fechei o header 1. Então, o que acontece? Abri, fechei, como em qualquer parágrafo, como em qualquer programa normal. Vamos agora para o parágrafo. Como que funciona o parágrafo? Para que um documento tenha quebra de linha ao final do parágrafo, ou seja, que sejam separados aquele nosso pular linha, tá? Esta é a nossa tag. Abre P e fecha P. Então, este é o nosso símbolo para parágrafo. Esta é a tag utilizada. Vamos para a quebra de linha. Quando necessitar uma quebra de linha, sem dar espaço entre as linhas, utiliza-se o tag BR. Por exemplo, para demonstrar tópicos. O tag BR não requer seu fechamento como os demais. Então, eu não tenho o /BR, tá? Então, o que eu estou mostrando para vocês? Estou mostrando a estrutura do nosso HTML. Tá? Em Sobral tem uma pergunta. Professora, como iniciar uma página com HTML5? Nessas duas aulas, nós vamos chegar no HTML5. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com HTML5 e com CSS. Então, eu peço, Sobral, por gentileza, que vocês aguardem, porque como tem pessoas que já conhecem a linguagem e utilizam HTML5 na sua versão 5, tem pessoas que nunca viram. Então, eu vou começar pela ordem, que deve ser ensinado, e nós vamos chegar, sim, no HTML5. Então, eu estou ensinando, novamente, reforço para vocês o quê? Os passos de HTML. Qual HTML? O HTML em geral. Tá? Claro que cada versão de HTML tem alguns complementos e algumas modificações, mas enfim, eu estou ensinando o que serve para todos, tá? Então vamos continuar, vamos ao quadro. Com a estrutura, a gente já viu como funciona o parágrafo, como funciona o cabeçalho, agora como funciona a estrutura, ou seja, aqueles parâmetros que nós podemos trabalhar, por exemplo, negrito. Abriu o B, fechou o B. Então, esse é o negrito. Se eu quero pôr uma palavra em negrito, abrir o B, abre e fecha, menor, maior, eu ponho a palavra e depois eu fecho. Então, abro, ponho o que eu quero em negrito aqui nesse espaço e fecho. O mesmo se dá com itálico, tá? Que é o quê? Menor e maior, e
fecha itálico. O mesmo acontece com sublinhado, a sintaxe é o quê? U, a letra U. Então, abre U, fecha U, eu estou sublinhando. Sup, abriu e fechou sup, é o nosso sobrescrito, bem como nós temos aquele subscrito, aquele númerozinho para baixo, por exemplo, H2O. H2O, aquele doisinho ali, se eu quiser pôr para baixo, tá? E o sobrescrito é aquele metro quadrado. Então, isso é o sobrescrito, aquele doisinho do metro quadrado. E o sub é o número para baixo da água, do H2O, tá? TT, abre TT, fecha TT, letras com o mesmo espaço, ou seja, com a mesma largura. Big, abriu big, fechou big, letras grandes. Small, abriu small, fechou small, letras pequenas. O blink, que só funciona com o Firefox, que é o piscar uma letra, uma palavra, tá? Quando você deseja. Só que só funciona com o Firefox. Então, em termos de estrutura, nós temos, esses são alguns dos recursos. O alinhamento, tá? Nós podemos ter o alinhamento como nós temos em qualquer situação, esquerda, direita, centralizado, tá? Todo cabeçalho ou parágrafo poderá ser alinhado à esquerda, direita ou centralizado, tá? Então, todo parágrafo, a gente trabalhou com a sintaxe de parágrafo, que é o nosso abre P e fecha P, tá? Então, qual que é a sintaxe para alinhamento? P-align igual, abre aspas, center, abre aspas, right ou abre aspas, left. O que isso significa, gente? Nós estamos num programa que foi feito em inglês, centro, direita, esquerda. Não esqueçam, abriu o parágrafo, fechou o parágrafo no centro, fechou o parágrafo na direita e fechou o parágrafo na esquerda. Nós podemos também, dentro de suas limitações, trabalhar com as cores, tá? Trabalhar com as cores é uma tarefa muito fácil. Pode ser utilizado o nome das cores, nome, ou sua forma hexadecimal. É claro que a forma hexadecimal é um pouco mais difícil, ninguém vai sair decorando as cores em sua forma hexadecimal. Mas isso também, por exemplo, eu vou mostrar daqui a pouco, uma questão de concurso que pediu a forma hexadecimal. Então, para vocês saberem que eu posso definir com a cor, claro que o nome das cores sempre em inglês, vai ser red, blue, white, black, assim sucessivamente. Tá? Nós podemos definir a cor para o quê? Plano de fundo, fonte. Então, eu defino cor para quê? Plano de fundo, perfeito. Fonte, ótimo, tranquilo. Como que a gente utiliza a cor no plano de fundo? Lá vem o plano de fundo. Para alterar a cor de fundo do documento, será configurado o parâmetro background no tag body. Isso é muito importante, porque eu vou utilizar para cor de plano de fundo, para modificação, abri o body, fechei o body. E dentro deste body vai estar o quê? Essa palavra background ou BG color, tá? É igual a red. Red é vermelho em inglês, tá? Abri o body e fechei o body. Então, é assim que funciona. Aqui eu defini a cor pelo nome, mas como eu acabei de falar para vocês, esse valor também pode ser definido pelo número hexadecimal correspondente a esta cor. Agora, como que eu faço para alterar a cor da fonte? Olha a cor da fonte. Para alterar a cor da fonte de todo o tag body, utiliza-se o parâmetro teste. Então, o que a gente viu? Para mudar a cor de fundo, eu uso o nosso BG Color.
Agora, para mudar a cor de fundo, a cor da fonte, eu uso o parâmetro texto. Tá? Então, text é igual a white. Olha aqui, ó, usando já acrescendo a cor de fundo, body BG color igual a silver, e o texto vai ser igual a white. Não esqueça uma questão extremamente importante, as aspas, tá? Se vocês fizerem as aspas, esquecerem as aspas, ele não mudará nem a cor de fundo, nem a cor do texto, nem absolutamente nada. Então, vamos ao próximo. Tag para alterar a cor das letras do texto, tá? Abriu fonte, fechou fonte. Esta tag é uma das mais importantes para a construção do documento HTML, pois com ela é possível formatar em uma única estrutura o quê? O tamanho da letra, o tipo da letra e a cor que se deseja atribuir para aquela letra. Então, com o fonte, eu resolvo 3 problemas, que é o quê? Tamanho da letra, tipo da letra e a cor que deseja-se daquela letra. Então, como que é a estrutura da tag fonte? Então, abri fonte, fechei fonte. Size, que é o nosso tamanho. Face, o nome da fonte. E color é a cor da nossa fonte. Essa é a estrutura, tá? Vamos criando um documento escrito. No semestre que vem, vocês vão ter uma monografia a ser desenvolvida, certo? E nós temos alguns tópicos que fazem parte dessa monografia. Isso aqui é tirado do 6º semestre, que é a monografia mesmo que vocês desenvolvem a primeira parte agora e depois vão desenvolver a monografia completa, tá? Então, qual que é a primeira parte desta monografia que vocês devem fazer? Apresentação do slide, contextualização inicial do estudo, justificativa, objetos, metodologia e conclusão. Isso aqui é um exemplo, gente. Isso aqui é um exemplo pego lá da monografia. Eu só peguei a forma dele, que tem itens, que tem algumas coisas que eu quero explicar para vocês como faz. Tá? E a segunda é demonstração executável, executar principal funcionalidade do sistema. Então, esse é um exemplo. Como que nós vamos trabalhar com esse exemplo? Tá? Eu disse ali, eu tenho 2 tópicos e algumas coisas que têm que ser feitas. Se eu for criar esse documento, como que eu começo a transferir isso para aquele nosso bloco de notas que vocês conhecem, o bloco de notas ali do Windows, tá? Então, eu digito o quê? Como que faz? HTML, abrir, ou seja, disse que aqui eu inicio um programa em HTML, tá? Cabeçalho, eu não tenho um título, se vocês olharem no slide anterior, criando um documento, a monografia a ser desenvolvida. Não é o título que vocês conhecem, sem dúvida nenhuma. Então, o título é monografia a ser desenvolvida. Abri o título, fechei o título, tá? Daí vem o meu head, o meu cabeçalho, que eu tinha aberto e fechei, e vem o body, tá? Será que isso funciona se eu digitar? Sem dúvida nenhuma. É assim que a gente começa, tá? Aí, o que que eu faço no body? No body, eu transfiro todas as instruções que estavam lá, a instrução 1 e 2, que eu tinha, pode ir para o próximo. Apresentação dos slides, papapá, papá. Isso tudo faz parte do corpo do documento, tá? Aí eu fechei esse documento e fechei meu documento HTML. O que que vai aparecer na tela? Vamos ver, tá? Apresentação de slides. O que aconteceu? Como eu não pus nenhuma formatação,
eu não disse para pular linha, eu não disse absolutamente nada nesse sentido. O que aconteceu? O que o programa fez? O programa fez como estava escrito. Depois de digitado, se vocês digitarem exatamente o que eu fiz, vai ser apresentado para vocês o quê? Isso, uma monografia a ser desenvolvida, vai ser o nosso título da nossa aba, tá? E os outros dados, 1 e 2, nesta forma corrida, tá? É claro que eu só digitei e me apareceu isto. Ótimo, tá? Só que eu posso melhorar essa apresentação, tá? Infinitamente. Então, vamos lá no próximo slide. Monografia a ser desenvolvida, vai continuar o nosso título, tá? Agora aqui, eu estou melhorando um pouco. Abri novamente, cabeçalho, abri o cabeçalho, dei o título. Esse título, não esqueçam, não é título que vai ficar no meio da página, não. Vai ser o nome daquela aba a qual você vai trabalhar, tá? Abri o título, fechei o título, tá? Abri o cabeçalho, abri o corpo, tá? Agora, esse comando aqui, o B. B é o que, gente? B. Negrito. Muito bem, tá? A fonte. Opa, eu estou dizendo que eu quero que cor na fonte? Vermelho, tá? Então, o que vai estar escrito em vermelho? Este número 1, a apresentação dos slides. O que eu fiz? Se eu abrir o negrito, fechei o negrito. BR. BR, o que eu fiz, gente? Eu pulei linhas, tá? E aqui eu fechei a minha fonte, que era vermelha. Então, o que eu pus? Na outra linha, vejam, eu pus o BR também. Eu estou melhorando aquilo que a gente tinha feito, tá? O BR. Na outra linha, escrevi e dei o meu BR, BR, BR. E aqui, depois da conclusão, eu dei 2 BRs. Por quê? Porque eu vou para um próximo item, o nosso item 2, tá? Então, eu pulei 2 linhas. Na próxima, eu começo aqui como? De novo, B. B do quê, gente? De bold, de negrito. A cor da minha fonte será vermelha, tá? E demonstração de executável, fechei o meu bold, pulei linha e fechei a minha fonte, tá? Executar a principal funcionalidade do sistema, o que estava escrito, fechei o meu body e fechei meu HTML. Perfeito, eu já melhorei muito, tá? O resultado qual que é? Vamos ver aqui na tela. A apresentação dos slides, eu não tinha dito que seria em vermelho, vocês estão enxergando em vermelho aqui, aqueles pontos pulando linha. 2, demonstração do executável, que eu também mandei fazer em negrito e vermelho, e aqui executar a principal função do programa. Então, o que nós fizemos? Nada mais fizemos do que melhorar. Tá? Nós temos recursos para melhorar. Quando a gente está falando de HTML, nós temos recursos para deixar bonito. Se HTML é uma linguagem para você conseguir criar páginas na internet, quanto mais recursos, mais bonitos, mais agradáveis ao olhar você tiver, melhor será. Tá? Por quê? Porque nós temos que prestar atenção nesses dados. E há essa possibilidade de pular linha, uma coisa na mesma linha, qualquer sequência de frases na mesma linha fica horrível, tá? Ninguém vai entender. Então, nós temos recurso, pula linha, sobressai alguma parte, muda de cor. Então, nós temos uma série de recursos para formatar todo o HTML. Então, é assim que faz. Vamos lá responder uma pergunta de Arapiraca. Professora, a tag para atender a cor da fonte pode ser font color igual, abre aspas. Única coisa que a gente tem quando a gente trabalha com
com o número hexadecimal, nós temos que pôr aquela cancela na frente, tá? Mas é essa sintaxe mesmo, tá? Fonte color, abre e só a cancela FFFF, como você mandou no exemplo, tá? Então, como eu estava falando, as tags servem justamente para a gente deixar bonito, para a gente melhorar o que a gente está fazendo, tá? Então, esse é um exemplo, assim, passei para vocês o exemplo, a gente fez, a gente digitou no bloco de notas, que você digita exatamente como está aqui, e você vai ter o primeiro resultado. Se você digitar exatamente o que eu pus aqui, você vai ter o segundo resultado, tá? Mas nós temos ainda como melhorar. Nós temos alguns recursos, claro que é trabalhoso, sem dúvida nenhuma, pôr linha a linha, a cor que eu quero, as mudanças que eu quero fazer. Nós temos como fazer isso um pouco mais rápido, que seria com a pré-formatação. Vamos ao quadro para ver como funciona essa pré-formatação. O tag pré permite digitar um texto HTML com um editor simples, considerando as tabulações e fim de linhas geradas pelo Enter. Ou seja, se a gente usar esse comando pré, daí nós colocamos o texto, da maneira como nós pegamos, por exemplo, do Word, colamos lá, ele vai nos aparecer, abriu pré, fechou pré, tá? Então, a pré-formatação entende aquele texto anterior. Então, se eu usar, vamos pro próximo, se eu usar o comando pré, então, abrir meu HTML, tá? Diz que aqui eu tenho um documento HTML, pré. Perfeito, comando pré, ou seja, traga as formatações já existentes lá do texto que você pegou. Então, o que eu fiz? Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V em todo o texto, e o que nos aconteceu? Ele vai ser conservado, ele não vai ficar na mesma linha como ficou lá da primeira vez, tá? O comando pré entende que ele tem comandos pré-estabelecidos, tá? Então, abri o pré, fechei o pré. Abri o HTML, fechei o HTML. Qual que é o resultado? Monografia ser desenvolvida. O que ele conservou? Havia enters depois de cada linha dessas. Então, é claro que o pré, ele só nos deixou igual a formatação. Não pôs nada em vermelho, não pôs nada em negrito, mas se eu tiver um texto muito longo para copiar, eu uso o comando de pré-formatação, tá? Então, vamos ao próximo. As cores de fundo, né? Como eu já falei para vocês, utiliza-se o parâmetro bgcolor do tag body. Body, bgcolor, igual a cor. Cor de fundo mesmo. Então, eu tenho aqui, a princípio, nós trabalhamos com fundo branco, tá? As letras no preto, tá? Aqui, o que eu vou pôr de diferente? Abrir meu HTML, abrir meu cabeçalho, tá? O título, que é a monografia a ser desenvolvida, que vai ser o nome da nossa aba lá. Agora eu vou usar body, bgcolor igual a blue, tá? O que acontece? Abri o body, diz que a cor de fundo agora será azul, blue, tá? Eu usei o comando pré, novamente, tá? Para trazer o meu texto, porque eu quero mostrar para vocês apenas a cor de fundo. Então, o pré, daí o que eu faço? Eu fecho o pré, fecho o meu body e fecho o meu HTML, tá? Executando isso, aqui o fundo, é claro que não está bem azul aí, não dá para enxergar muito, ele ficou um pouco deformado. Mas o que vocês podem ver? Esta aba aqui é monografia a ser desenvolvida, tá? O fundo não dá para enxergar direito, mas é o fundo azul.
Agora, vamos para... E o texto continua o mesmo texto. Vamos para uma questão de uma prova do TCE de São Paulo. Olha só, a linguagem HTML para produzir páginas na web trata-se de uma linguagem do tipo... Qual tipo? Marcação, script, procedural, orientada a eventos ou orientada a objetos? Eu quero a resposta já. Me mandem neste minuto e já retornamos, tá? Eu quero 1 minuto, vocês me mandem essa resposta em 1 minuto, tá? E já retornamos. Muito obrigada pela participação. Parabéns, Petrolina. Foi o primeiro polo que me mandou, seguido de Arapiraca, Montes Claros, Sobral e Sobral, tá? Por enquanto, tá? Fora as outras que mandaram, mas muito obrigada pela colaboração. Como eu falei no começo da aula, é uma linguagem do quê? Vocês não podem esquecer essa palavra, é muito importante. Letra A, resposta é marcação. Então, não esqueçam desta palavra, tá? Porque é muito fácil nas provas, eles fazem a gente se confundir. Se é um concurso, como todos os concursos, nós temos questões que podem gerar dúvidas. Então, vamos lá. A segunda questão de concurso, vamos para o quadro, que também é simples, mas às vezes a gente pode ter dúvidas, né, aqui. Para determinar uma cor do plano de fundo do browser, olha só, para determinar a cor do plano do fundo de browser, fala, pronto, já não sei mais do que ele está falando, falou de browser, mas eu nunca ouvi falar nisso. Não, é simples, ignora. Ó, para determinar a cor do plano de fundo, por meio da linguagem HTML, deve-se utilizar o atributo A, BGColor, Color, C, Color Browser, D, Body Color ou E, Background. Então, mais um minutinho para vocês me responderem. Eu também vou dizer qual foi o primeiro polo que me mandou. 1 minutinho mesmo, me respondam e já retornamos.
Muito obrigada pelas participações. Vejam como esta questão faz a gente ficar extremamente confuso, tá? Por quê? Porque ela gera background, é o quê? É uma sigla que é traduzida em BG Color. Muito obrigada, Sobral, tá? Petrolina, Mogi das Cruzes. Todos vocês responderam que é o quê? Cor de fundo é background. Background é realmente o nome da função completa, mas ela é representada por BG Color, tá? Então, a letra correta é a letra A, não a letra E, tá? Então, você falou cor de fundo, beleza, cor de fundo é background. Background é o nome da palavra fundo, tá? Background. Então, não é o comando background. Tanto que nos exemplos ali tá BG Color igual a red. Ou BG Color, se vocês voltarem nos slides, BG Color é igual a blue, tá? Ou qualquer outra cor. Então, background realmente quer dizer cor de fundo. Só que o comando representado em HTML, neste caso, é o BG Color. Arapiraca pergunta, professora, a letra E não é uma propriedade do CSS? É do CSS, só que ele é muito claro em dizer na linguagem HTML. O CSS é um recurso que nós temos para juntar com o HTML, tá? Então, muita atenção. Realmente é um comando do CSS. Nós vamos ver na próxima aula o CSS, tá? Então, falou em HTML, é o BG Color, tá? Então, vamos só ver um trabalho com imagens. Vamos ver algumas funções, depois nós praticamos um pouco, tá? Vamos só ver mais alguns exemplos, depois a gente vai um pouquinho para a prática. Trabalhando com imagens, tá? Qual que é a sintaxe? IMG de imagem, SRC, igual, abre aspas, nome da figura, ponto, extensão, fecha aspas, e fecha esse tag imagem, tá? Então, HTML, como que eu faço, como que eu insiro uma imagem? Abri o HTML, dizendo que aqui estou começando um documento HTML, meu cabeçalho, qual será meu título agora? Inserir imagens na web, fechei meu título. Vamos continuar. Fechei meu cabeçalho, abri meu corpo, ou seja, eu quero escrever trabalhando, ó, H3, lembram dessas letras? Centralizado, trabalhando com imagens, fechei meu centralizador e fechei o meu H3, o meu cabeçalho, daquela forma que a gente gostaria de trabalhar. Abri meu parágrafo, no centro, eu quero que escreva, colocaremos um arquivo chamado marcela.jpg. Fechei o centro, meu parágrafo, imagem, eu chamo a imagem, que é o quê? marcela.jpg. Fechei meu body. O que vai resultar deste, se eu digitar o que eu estou fazendo, o que me traz? Trabalhando com imagens, eu queria escrever isso centralizado, com um determinado tamanho, tá? Colocaremos marcela.jpg e aqui está a foto da marcela.jpg, tá? Então, simples. Mandei escrever, escreveu. Nós vamos fazer esse exemplo daqui a pouco na prática. Simples. Então, colocar a imagem sem problema nenhum. Alinhando as imagens, como que a gente alinha? O P Align Center, a imagem é CR, imagem / marcela.jpg, fechei o P. Alinhe à direita a imagem e assim sucessivamente
como eu quiser trabalhar com esta imagem. Imagem como fundo de página, tá? Quando eu quero preencher essa imagem, nós vamos fazer um exemplo também. Eu ponho o quê? A sintaxe da tag. Body, background, olhem só, background, imagem, ponto, extensão. Veja, imagem como fundo de página. Perfeito, imagem, ponto, extensão. Tá? Vamos ver uma questão também de concurso, tá? Fundação Getúlio Vargas, de analista de sistema. Um fundo de página em código HTML é definida na tag body por meio do parâmetro da definição de uma cor de fundo ou por meio de uma imagem em formato JPG, GIF ou PNG. Assim, para definir uma página com fundo branco ou como uma imagem tipo marca d'água, denominada fundo.jpg, deve-se utilizar na tag body, respectivamente, os seguintes parâmetros. Vamos lá. Prestem atenção, aqui nós temos um exemplo do que? BG Color ou Background Color. Ou Background, desculpa. Tá? Então, o que acontece? A nossa cor, tá? O nosso BG Color lá, ele pediu o quê? Vamos lá, voltar à questão. Por meio da definição de cor de fundo ou por meio da imagem GIF. Para definir um fundo branco, se vocês verem esta cancela FF, 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 é o branco, tá? Ou background, aqui, que é uma figura que eu vou inserir chamada fundo.jpg. Então, aqui vocês viram que a cor é definida pelo BG Color, tá? E uma imagem como fundo, que é o nosso background. Então, simples. Vamos ao próximo slide. HTML, o cabeçalho, o título, imagem de fundo barra título, o cabeçalho, body background, a figura, o body, fechei body e fechei HTML. Então, até agora, eu falei, então vamos um pouco para a prática, vamos trabalhar um pouco com texto por cor, tirar cor. Hoje é uma aula prática. Antes de continuar, eu só quero ler um aviso que o professor Everson pediu, nosso coordenador, tá? Quando vocês abrem a página da Unopar, tem um desenho lá de um rapazinho lá com um notebook na mão, que em cima está escrito SIAI, CI. O que é esse CI? Se você clicar nesta figura desse rapaz, diz lá, participe da avaliação, tá? Esse CI é um questionário que tem diversas avaliações. E assim, a sua participação é de extrema importância, gente. Vocês vão avaliar a instituição, vão avaliar os professores, vão avaliar os recursos, tem uma série de avaliações. Então, o CI é uma importante pesquisa institucional que está disponível no seu ambiente AVA. A participação é de extrema importância. Participe, é uma excelente oportunidade para registrar a sua opinião. Encerra dia 8/11. Tá? É só clicar na tela do CI no seu ambiente virtual. E outro recado aqui que o professor Everson me trouxe por favor, tutores de sala, reforcem isso para todos os seus alunos, tá? Para os nossos alunos, o quê? Amanhã é o último dia para o cadastro de estágio, tá? Prestem atenção, amanhã é o último dia, não percam esse prazo, prestem atenção nesse prazo, tá? Então, tá dado esses dois recados para vocês participarem de uma forma de avaliação institucional e outra, quem ainda não providenciou o cadastro do estágio, por favor, gente, amanhã é o último dia, tá?
Então, vamos agora trabalhar um pouco no computador. Vamos lá. Agora vamos para o nosso micro. Desligou aqui, uma beleza. Vamos lá, gente. Eu passarei amanhã para vocês, não se preocupem, todos esses exemplos, tá? Eu vou chamar para vocês em TXT, tá? E nós vamos para o HTML. Por exemplo, inserir uma imagem, tá? Como que a gente faz? Head, né, o nosso cabeçalho, o nosso corpo, aquele H3 Center trabalhando com imagens, tá? O nosso parágrafo, colocaremos marcela.jpg, o nosso parágrafo, e a imagem a ser inserida, tá? Antes eu vou só responder uma pergunta de Sobral, antes da gente executar esse nosso HTML. Sobral, professor, o aluno Bruno pergunta se atualmente o código HTML é padrão para todos os navegadores ou se existe alguma diferença entre os navegadores, ou seja, se algum tag pode se comportar de forma diferente entre os navegadores. Sim, Bruno, há algumas tags que funcionam em alguns navegadores e não funcionam em outras. Aquele exemplo que eu trouxe do Blink, que é o piscar, tá? Só funciona no Firefox. Por quê? Eu não sei dizer o porquê. Porque que funciona só nele. Tá? Mas se você usar no Explorer, ele não vai piscar, não vai fazer nada, absolutamente nada. Ele não entende esse comando. Então, ela pode ser usada em todos os navegadores. Só que, eventualmente, há alguns comandos que realmente não funcionam em todos. Tá? Então, vamos agora para o computador. Então, aqui está o meu exemplo de inserir imagem. Vamos salvar como. Eu só vou chamar, já que eu tenho todos digitados, eu vou só transformar para HTML. Vamos salvar. E vamos executar o arquivo HTML. Exemplo 1. Olha lá. O que eu fiz? É exatamente aquele exemplo que eu trouxe para vocês, ó. Trabalhando com imagens, colocaremos marcela.jpg e aqui está uma foto, tá? Seja a foto que vocês desejarem. Então, comando simples e tranquilo de ser feito. Vamos para o segundo exemplo, tá? Vamos para o exemplo 2. Aquela imagem de fundo lá. Como que a gente trabalha com aquela imagem de fundo? HTML, o nosso cabeçalho, o título, né? Não esqueçam que esse título não é o título que vai ficar no meio da página, tá? Esse título vai ficar onde? Naquela abinha. Fechamos o nosso cabeçalho. Background, ou seja, quando eu falo background, eu vou inserir uma imagem, gente. BG Color, eu vou inserir apenas uma cor. Agora, background, eu vou inserir uma imagem como fundo, tá? H3, centro, utilizando uma imagem como fundo. Eu também quero que isso seja escrito nesse header 3, tá? Fechei o meu centro, não esqueçam, abri o comando center, fechei o comando center, abri o comando header 3, aqui em cima, fechei aqui embaixo o comando, como em qualquer programação, gente. Fechei meu body, fechei o corpo do que eu queria e fechei o meu HTML. Vamos salvar como, só vou trocar o TXT, que eu fiz tudo isso no nosso bloco de notas e já deixei registrado para ser mais rápido, tá? Salvei. Sim, vamos substituí-lo, vamos fechar aqui. Exemplo 2, ó. Exemplo 2, HTML. Olha só, eu queria que escrevesse o quê? Utilizando imagem como fundo. E aqui eu pus um fundo de nuvens, tá? Ali estava
estava um fundo, uma imagem. Então, você pode inserir a imagem que você quiser, tá? Que vai se tornar um fundo. Então, as figuras se repetem, tá? Vocês estão vendo aqui que as nuvens têm um padrão de 3 em 3 e elas virarão uma imagem de fundo, tá? Vamos ver... vamos ver agora... Deixa eu ver... Inserir imagens. Tá. Vamos continuar um pouco mais com as listas ordenadas, tá? E as listas não ordenadas. Vamos continuar com a teoria, depois a gente trabalha um pouco mais com essas listas. E os links também. Então, vamos voltar ao quadro um pouquinho para eu passar a teoria para vocês. Lembram aqueles links? Como que a gente sabe que é um link? Link é uma âncora para outra página, tá? Pode ser por meio de um texto ou de uma imagem. Então, daqui a pouco nós vamos criar esse link, tá? Um link para um documento explicativo, a navegação dentro do mesmo documento. Então, a gente faz link para uma série de situações, tá? Um link para e-mail e assim sucessivamente. O que a gente faz? Direciona. Agora, qual que é a sintaxe que a gente usa quando trabalha com links, tá? É o A. O A é da âncora, tá? A internet é totalmente linkada, ou seja, quando o usuário clicar em determinado texto, deverá redirecionar para uma página. Perfeito, esta é a função de qualquer link, tá? Agora, como nós fazemos esse link? Para isso é necessário criar uma âncora utilizando o tag. Se eu estou criando uma âncora, que em inglês é anchor, é o A mesmo. Ainda bem para nós que nós vamos lembrar da âncora, do A, tá? A barra A. Assim, A, href, ou seja, o A vem da âncora. E o href é o quê? É o nosso referência de hipertexto, tá? Ou seja, para onde que vai? Para a página.htm. Fecha aspas, é a descrição do link e eu fecho a minha âncora, tá? Simples também. A href sempre vai ser o nosso link, a nossa âncora. Como que eu crio como que eu faço esse corpo desse documento, tá? Vinculando páginas. Claro que eu devo começar com HTML, aqui eu vou mostrar para vocês o body, H3 Center, ou seja, o meu cabeçalho vai estar escrito vinculando páginas. Se eu abrir o Center, eu vou fechar o Center. Se eu abrir o H3, eu vou fechar meu H3. P do nosso parágrafo. Um link, em geral, sempre quando eu passo em cima do link, o que acontece? Vira aquele dedinho, aquele dedo, tá, que vocês conhecem. Então, vira um dedo. Parágrafo, abri parágrafo, fechei parágrafo. E agora eu vou usar a minha âncora, vou criar a href cadastro.htm. Clique para cadastro. Isso é um exemplo qualquer, tá? Abri âncora, fechei âncora. Opa, caiu a caneta também. E fechei o corpo do meu documento. Então, vamos para o próximo, que daí nós vemos esses dois exemplos na prática no computador, tá? Qual que é a sintaxe do quê? De uma imagem como link. Eu posso usar tanto palavras, né, que a gente viu, que vai passar em cima, vai virar o dedo, sem dúvida nenhuma, tá? E vai nos levar para outro lugar, como nós podemos usar figuras, tá? Por exemplo, qual que é a sintaxe? A href brasil.htm. A imagem que eu vou clicar em cima para trazer essa referência Brasil é a bandbra.gif, ou seja, uma bandeira do Brasil. Eu resumi, pus bandbra.gif, tá? Abri minha primeira âncora, fechei minha primeira âncora. E assim sucessivamente, tá? Vamos ver um exemplo, o nosso body, tá? Eu quero imagens agora como link, tá? P
perfeito, Center, clique nas bandeiras para informações. Então vai estar escrito isso, clique nas bandeiras para informações sobre o Brasil, o país. Tá? Isso vai estar no centro da página. Tá? A ref, Brasil, ou seja, a bandeira do Brasil vai representar informações sobre o Brasil. USA.htm, a bandeira dos Estados Unidos, vai representar as informações, tá? E Japão, a imagem é a bandeira do Japão. Não esqueçam, abri a nossa âncora, fechei a nossa âncora e fechei o nosso corpo, nosso body, tá? Então, agora vamos novamente ver esses exemplos de link e as âncoras que nós podemos criar. Vamos ao computador. Vamos lá, gente. O exemplo 3, que é o link, tá? Como que eu faço? Olha lá, meu body, H3 Center, vinculando páginas, Center, abri o Center, fechei o Center. Abri o H3, fechei o H3, tá? Nosso P aqui, um link geral se transforma em um dedo, tá? Fechei o nosso P, criei a nossa âncora, vai ser um cadastro, clique para cadastro, e vamos ver, fechei a nossa âncora e fechei o nosso corpo. Então vamos salvar isso, salvar como? A mesma link.html. Agora vamos lá buscar esse link.html. Ó, link.html. É claro que, ó, clique aqui para cadastro. É claro que se eu clicar, eu só fiz, ó, eu tenho flechinha, fui em cima do meu link, virou mãozinha, o dedo, tá? O link em geral se transforma em dedo. É claro que se eu clicar aqui não tem nada, porque eu não fiz esse link, eu só estou mostrando para vocês como construir. É claro que esse link se referencia a um link cadastro que você vai chamar posteriormente, tá? Mais simples, criamos o link e eu quero que vocês vejam que se transforma de flechinha para o nosso dedo. Perfeito. Vamos para o próximo, um link como figura. Como que funciona? Agora eu tenho aquelas imagens lá das bandeiras, né, que a gente viu ali no quadro. O que que é? O body, H3 Center, imagens como link, eu quero que esteja escrito no centro, imagens como link. Abri Center, fechei Center, abri H3, fechei H3. Parágrafo. No centro eu quero que esteja, clique nas bandeiras para informações sobre o país. E abri Center, fechei Center, P. Agora criei minhas âncoras. Qual que é a primeira âncora? Brasil, que será representado pela bandeira do Brasil. Assim, ó, não esqueçam que se eu fizer mais referências, abrir a minha primeira figura, minha primeira âncora, que vai representar uma figura, fechei a âncora. Tá? Na próxima, a minha segunda figura será dos Estados Unidos, fechei a minha próxima âncora. Tá? E a terceira, abri âncora, fechei a âncora, que será a bandeira do Japão. Então, vamos lá. Salvar como link figura.txt, vamos substituir por HTML. Vamos salvar. Agora vamos lá achar esse link como figura HTML. O que que ele vai nos trazer? As 3 figuras, espero eu. Muito bem. Imagens como link. Ó, o que que acontece? Eu tenho a flecha aqui, entrei na bandeira do Brasil, virou a nossa mãozinha, o nosso dedo, tá? É claro que se eu clicar aqui não vai ter informação nenhuma porque eu não fiz isso, tá? E aqui, ó, clique nas bandeiras para informações sobre o país. Perfeito. Clicar no Brasil, vai ser direcionado com a figura da bandeira do Brasil para informações sobre o Brasil. Se eu clicar aqui na bandeira americana, ó, tenho a minha flecha, virou dedo, perfeito, vou clicar e vou ter as informações. E aqui também. Então, eu estou criando links
que eram flechinhas. Quando eu entro na figura, aquilo representa o link que eu gostaria. Então, também extremamente simples nós colocarmos figuras como link, tá? Agora, nós vamos ver um pouquinho da sintaxe do que a gente chama de listas, tá? O que são listas? Vocês estão cansados de saber tudo que é enumerado. Só que nós temos listas ordenadas e listas não ordenadas, que nós vamos ver a diferença e como trabalhar, tá? O que acontece? Para listas ordenadas, nós temos um comando. E para as listas não ordenadas, nós temos outro comando, tá? Como que a gente vai trabalhar com esses comandos? A primeira é a lista ordenada. Vamos ao quadro para trabalhar com essas listas, entender o que são essas listas. Qual que é a sintaxe? Ordenada vem de ordem, orderer, né, que é a palavra inglesa de lista, OL. Então, sempre que eu tiver uma lista ordenada, tenho isso na cabeça, ordenada. O, começa com O, gente, ordenada, OL, tá? Então, a nossa sintaxe será OL. E sempre dentro das nossas listas que eu vou fazer, o que acontece? Eu tenho LI, tá? List item, tá? List item funciona, é claro, para as listas, tanto para as listas ordenadas como para as listas não ordenadas. Mas não esqueçam OL, LI e LI, tá? Abri o OL, pus aqui o que eu quero ordenar na realidade, pus os meus itens, tá? E fechei o meu OL. Então, vamos lá, vamos para o próximo exemplo de lista, tá? HTML, o nosso cabeçalho, como sempre, tá? Estou trabalhando com documento HTML, esse documento tem um cabeçalho, vai ter um título na minha aba, que é Trabalhando com Listas, perfeito, fechei meu cabeçalho, meu corpo, abri meu corpo, meu body, tá? No centro, H3, centro, eu quero que esteja escrito criando listas ordenadas, porque eu estou trabalhando com ordenadas, aqui embaixo nós já vamos ter a sintaxe, a tag que representa listas ordenadas, abri centro, fechei centro, abri H3, fechei H3. Daí eu vou trabalhar com listas ordenadas, tá? OL, daí meus itens dessa lista. Eu quero que escreva Adriane e Everson. Olha que interessante, tá? E que seja pulada, que pule essa linha aqui. Abri lista ordenada. Descrevi meus itens, o que eu devo fazer? Fechar a minha lista ordenada. Fechei meu corpo, fechei meu HTML, tá? Então, simples. Agora, quando eu falo em listas ordenadas, o que me acontece? Eu tenho alguns tipos, alguns parâmetros que eu posso trabalhar, alguns marcadores, aquela coisinha que vai na frente, tá? Eu posso trabalhar com tipo 1, com tipo A, com maiúsculo, com tipo A minúsculo, com o tipo romano, com o tipo minúsculo, tá? Então, o que acontece? As listas, eu posso dizer, eu quero que comece a me listar isso, mas com o número 1. Então, se eu disser esse type, eu já consigo fazer meus itens do tipo 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Se eu quiser que a minha lista seja em romano, então assim o será, tá? Vamos fazer um exemplo de lista ordenada. Então, vamos lá. Temos parâmetros, não esqueçam que a lista ordenada tem parâmetros, sejam eles números, sejam eles letras, ou seja, números romanos, tá? Então, vamos para o computador ver exemplos de lista ordenada. Vamos pegar aqui, lista ordenada. Comecei meu HTML, comecei meu cabeçalho, meu título, não esqueçam que esse título é o nome que ficará na aba. Vou mostrar essa aba. Essa aba vai ser trabalhando com listas.
Fechei meu cabeçalho, abri meu corpo. Eu quero que esteja escrito no centro, listas ordenadas, parágrafo. OL, comando importantíssimo, lista ordenada. Eu quero que tenha Adriane, Everson, Marco, Merres, Reinaldo, são os nossos professores aí do semestre, tá? Ou de outros semestres também. Abri minha lista ordenada, fechei minha lista ordenada. Vamos ver o que resulta disso. Salvar como? Em vez de TXT, pomos HTML. Vamos salvar. Perfeito, fechamos aqui. Lista ordenada.html. O que aconteceu? O padrão dele é começar com números, tá? Ó, criando listas ordenadas, que era o que eu queria. Adriane, Everson, Marcos e Merres, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela ordenou, sabe? O significado de ordenado é aqui, ó, pôr em ordem, tá? Agora, como vocês podem ver, nós temos uma atividade ali. Eu quero que vocês pratiquem, façam essa atividade aí. Não, observem o que nós temos que observar, que os itens são em números romanos. Então, você tem que dizer o quê? Que o tipo é romano. Então, vocês têm aí 5 minutinhos para fazer e já retornamos. Primeiro que fizer corretamente, me mande a resposta. É claro que esta resposta é muito simples. Quem terminar, vai me mandando a resposta e já retornamos para resolver.
Então, acho que vocês não tiveram nenhuma dificuldade em fazer esse. Vamos ao computador, só para eu exemplificar rapidamente. Esse tipo, principalmente esse tipo em romano, que está ali no exercício, vamos ao computador. Como que a gente faz? Simples, né? HTML, o cabeçalho, o título, trabalhando com listas, tá? Esse título aqui, não esqueçam que vai ficar lá na abinha, tá? Fechamos o head, body, abrimos o body. O que eu quero que esteja escrito? Vejam lá, nesse exercício eu quero a palavra conteúdo, do lado que? Está do lado esquerdo da página, em negrito, e com essa letra H3, diferenciar a letra. Abri left, fechei left. Abri bold, fechei bold, abri H3, fechei H3, tá? Parágrafo, OL é uma lista ordenada, o tipo é igual, sempre depois do AL, o tipo eu queria romano, então é o nosso I. Fechei OL, aqui eu tenho a minha lista, a lista eu pus, claro que eu resumi, introdução, salvando, formas de navegação, tags, criando sua primeira página, tá? Assim sucessivamente com os outros itens, tá? Eu criei 1, 2, 3, 4, 5 e fechei a minha lista ordenada. Então, vamos salvar como lista ordenada do exercício, ponto HTML. Vamos salvar, desejo substituir, sim. Agora vamos lá buscar essa lista. Como que ficou? Olha lá, o conteúdo com tamanho diferenciado à esquerda, o item 1 em romano, introdução, salvando, formas de navegação. Aqui a forma ordenada, ou seja, 5 itens que eu criei, 5 números em romanos. Como eu tenho esta forma ordenada de trabalhar, eu tenho a forma não ordenada de trabalhar. Tá? A forma não ordenada é aquela que eu trabalho não com números, com aquela sequência 1, 2, 3, que eu trabalho com aqueles desenhos, com aqueles símbolos, tá? Com aquelas bolinhas, quadradinhos e assim sucessivamente, flechinhas, o que eu quiser deixar mais bonito. Então vamos ao quadro para ver a sintaxe da nossa lista não ordenada. Estrutura básica. Lembram que a ordenada começava com O, a não ordenada começa com U, porque é unordered lista, tá? Aqui a nossa tag segue com os itens que nós desejamos. Abrimos U, fechamos U, tá? Vamos lá. As imagens, nós podemos pôr imagens como marcadores, tá? A imagem é SRC, essa sintaxe, caminho mais o nome da imagem, fechou. O meu texto, primeiro marcador da lista não ordenada, primeiro marcador, e assim sucessivamente. A tag BR, quebra-linha sem espaço, só recordando para vocês. Nós podemos ter uma coisa interessante, que nós podemos ter o encadeamento das listas, ou seja, eu posso trabalhar com listas ordenadas e não ordenadas, uma dentro das outras, tá? É importante mencionar no tópico sobre listas que pode-se criar encadeamento de listas ordenadas versus listas não ordenadas, tá? Misturando as duas categorias ou simplesmente criando encadeamentos. Então, aqui eu peguei a minha lista ordenada, abri os meus itens, fechei a minha lista, comecei uma lista não ordenada, gente. Pus meus itens, fechei a minha lista não ordenada e, por último, fechei a minha lista ordenada. Nesse próximo slide, o que nós vemos? Nós vemos um concurso novamente, tá? Em HTML, as tags UL e LI permitem criar listas o quê? UL, gente, vem do quê? Das listas não ordenadas, tá? Então, isso cai em provas, isso cai em concurso, tá? A resposta é não ordenadas, tá? Nós vamos fazer agora, antes das perguntas, vamos fazer mais uns exercícios com essas listas não ordenadas. Vamos para o computador, vamos voltar para o computador, vamos fechar aqui
vamos fazer uma lista não ordenada. Ó, aqui, trabalhando com listas, criando listas não ordenadas. De novo, ó, o que eu tenho de interessante aqui? O L é lista não ordenada, daí eu vim com os meus itens, perfeito, fechei o L, fechei o body, fechei HTML. Vamos salvar como listas não ordenadas, ponto HTML. Vamos salvar. Vamos fechar aqui. Vamos trazer esse exemplo. Olhe lá. Qual que é o padrão, o parâmetro das listas não ordenadas? Como nas ordenadas nós tínhamos o número 1 normal, aqui nós temos a nossa bolinha, tá? Mas pode mudar essa bolinha da frente sem dúvida nenhuma. Vamos ver o outro exemplo. Vamos pôr quadradinhos em vez de bolinhas, tá? Então, vamos ver como que funciona. HTML, abrir o nosso cabeçalho, trabalhando com listas, abrir meu corpo, H3, centro, criando listas não ordenadas. Ó, o L, qual que é a nossa sintaxe? Qual é o nosso tag? O L, type, igual a square. Square é quadrado em inglês, então simples. O que vai aparecer na frente da nossa lista não ordenada? Quadradinhos, tá? Fechei o meu L, fechei meu body, fechei meu HTML. Vamos lá, salvar como listas ordenadas com quadrado, ponto HTML. Vamos lá, salvamos. Vamos fechar aqui e vamos abrir o nosso HTML. Olhe lá, dá para ver pequenos quadradinhos, Adriane, Everson, Marcos, Merris, Reinaldo, tá? Muito simples, ó, aqui ó, a abinha chama-se Trabalhando com Listas, que é o nosso título, tá? Agora, vamos, deixa eu ver, com quadradinho, e assim nós podemos também, deixa eu ver só esse aqui. Vamos fazer um outro exemplo de listas, trabalhando com listas, só para mudar o exemplo. HTML, novamente. Aqui o nosso cabeçalho, o nosso título. Não esqueçam que esse título, que gera muita confusão, é o quê? É o nome da aba onde nós vamos estar trabalhando com HTML. Fechei meu cabeçalho, fechei meu corpo. Tá? No centro, eu quero escrever o quê? Criando listas não ordenadas. Se eu abrir o centro, novamente, fecho o meu centro. Se eu abrir meu H3, fecho o meu H3, meu parágrafo. O L, lista não ordenada, gente. O L, não ordenada. Tipo, square. Eu quero a lista de sistemas, análise de sistemas, redes de computadores, IHC. Aqui estão as matérias que a gente trabalha. Engenharia de software, programação web. E fechei a minha lista não ordenada, minha UL. Fechei meu corpo, meu body. E fechei HTML. Vamos lá salvar como, então, listas não ordenadas com quadrado, ponto. HTML, vamos salvar. O que nos resulta? Vamos fechar aqui. Lista não ordenada, só que com o que? Criando listas não ordenadas. O que traz aqui? Trabalhando com listas. E o nome das matérias, das disciplinas, numa lista com quadradinhos na frente. Então, agora, gente, nós vamos aí para um minuto de perguntas, alguns exemplos claros e tranquilos, acho que todos conseguiram resolver. Então, vamos para perguntas e já retornamos para finalizar a nossa aula.
Então, voltando, pelo jeito não teve perguntas, vocês entenderam a aula de hoje. Itabuna, você fala que meu bode é fogo, né, professora? Sem dúvida nenhuma, mas já me perguntaram, Itabuna, Sobral, quando usar listas não ordenadas, quando pedindo exemplo, quando não tiver números ou quando não tiver aquela ordenação, aquela parte com 1, 2, 3 cronológica, o ABC, você usa não ordenada, tá? Mas, voltando a Itabuna, já me perguntaram por que eu falava body, e por que eu falava corpo, e não falava body, que era B-O-D-Y, body, tá? Então, agora, depois de relembrar isso, então agora eu falo body, você chama como você quiser, tanto que vocês entendam que aquilo é o corpo do HTML, para mim tanto faz, pode chamar de body, corpo, tá? Eu particularmente prefiro corpo, mas enfim, espero que vocês tenham aproveitado a aula. Todos esses exercícios que a gente fez eu vou disponibilizar amanhã para vocês no fórum, nosso primeiro fórum, e nós vamos, na próxima aula, nós retornamos com alguns exemplos mais de HTML. Então, até semana que vem e até logo.